Cara, você precisa dar esse primeiro passo, fazer o curso para você ter network, né? Pô, às vezes é caro investir isso aí. Cara, não é caro. Você tem que olhar isso como um investimento para sua vida, que vai te retornar em pouco tempo, né? Igual aconteceu com a gente, igual aconteceu com outras pessoas, eu tenho certeza. Esse é mais um podcast Jornada VFX, onde eu entrevisto os alunos, alunas e todas as pessoas que tiveram resultado trabalhando com efeito visual para cinema e aplicando as técnicas aprendidas lá no curso com o mesmo nome do podcast, que é o Jornada VFX. E hoje eu estou aqui com o André e o Miguel da Cosmo Studio. Fala, André, fala, Miguel. Se apresenta E aí, aí, de onde que Felipe, vocês estão tudo bem? falando e fala um pouco sobre vocês aí. Fala, Felipe, beleza? Então, E prazer aí? aí. Eu sou o André, o Miguel aqui do meu lado e nós estamos aqui na Cosmo, no nosso estúdio, né? Que a gente é sócio e, enfim, estamos aqui tendo essa conversa. E vocês estão falando de qual cidade? A gente está falando do interior de São Paulo, que é São José do Rio Preto, Legal. e a gente tem um estúdio aqui há 4 anos, né? E com o tempo, assim, a gente vem especializando técnicas, achando métodos mais profissionais para profissionalizar o negócio. Então, a gente sempre se preocupa nessa questão de qualidade, evolução. Então, a gente sempre está procurando cursos, assim, que nos capacitam de fazer algo que a gente realmente gosta, que a gente procura sempre evoluir. E por mais que a gente é do interior, a gente sempre está buscando através da internet, né? Especialização, né? Exatamente. E antes da gente falar um pouco mais sobre vocês, eu sempre faço uma pergunta para todo mundo que eu estou entrevistando, que é: você finalmente hoje pode dizer, você e o André, que vocês já estão trabalhando com efeito visual para cinema? Sim, hoje já podemos falar que a gente está nessa transição, né? Vamos falar assim, né? A gente já deu um passo muito importante, já temos alguns projetos e estamos transicionando para somente atender esse nível de mercado, né? Positivamente, vocês podem falar com total certeza que sim, trabalham com efeito visual para cinema, né? Sim, hoje a gente Total. pode falar que sim, né? Que nem eu falei, tivemos oportunidades, né? Se especializando, é, surgiram oportunidades e a gente entrou de cabeça nisso. Então, hoje a gente pode falar que a gente trabalha com isso, né? Que era realmente era nosso objetivo, né? Com toda essa busca de conhecimento, que nem a gente falou, a gente vem do interior, onde os trabalhos não estão aqui, mas com essa globalização ali da internet, isso se tornou possível, né? E, enfim, é a busca que a gente está, e hoje a gente pode falar que isso tem se tornado uma realidade e por mais que estamos nessa transição, estamos buscando cada vez mais isso. Só complementando o que o André falou, de toda a trajetória dessa história que a gente vem do interior, que a gente tem um certo, assim, projetos aqui que é o que a gente, né, para a época, né, tipo, da evolução que a gente tem, do começo que a gente enxergava, né, as oportunidades que aparecia, isso faz com que a gente se especializando mais, a gente seja visto por projetos, né, consiga fazer network. Eu acho que isso tende a sempre a trazer pro bem, assim. Se você sabe fazer aquilo, faz com amor, você gosta daquilo, uma hora chega, que é o que está acontecendo com a gente, né? A gente sempre teve um sonho de fazer VFX, fazer efeito visual, fazer CGI. E hoje, né, desde o cartelado, que foi o primeiro projeto que a gente fez, né, projeto cartelado até uma produção para cinema, hoje a gente já consegue falar que a gente consegue ter essa escadinha, né? Que foi o que aconteceu com a gente. E vocês falaram que estão há mais ou menos 4 anos aí com o estúdio. Conta um pouco, vocês imaginaram estar trabalhando com cinema, ter trabalhado já para projetos Netflix, projetos de cinema nacional, dentro desse período assim tão curto, que 4 anos nem é tanto tempo, né? E também é legal falar um pouco, resumidamente, de como que vocês começaram o estúdio, de qual era o foco principal do estúdio, vocês trabalhavam mais como você falou, com cartelado, publicidade. É. E por que que vocês se interessaram de buscar também atender o mercado de cinema? A gente sempre, né, que nem eu falei, quando a gente começou o estúdio, quando a gente começou o projeto, né, a gente sempre tinha um sonho que era o quê? Trabalhar com o que a gente gostava, acho que principalmente. Então,
Nos lugares que a gente trabalhava, a gente atingia o pico, né, a zona de conforto, vamos falar assim, até onde eu podia chegar e eu não podia crescer mais dali para frente. E, né, e com essa vontade de crescer, com essa vontade de desenvolver, esses lugares que a gente estava não nos oferecia isso. Então aí a gente falou o quê? Pô, a gente tem um trabalho legal, né? A gente faz um negócio legal, por que não oferecer isso pro mercado, né? Tipo, eu lembro que o nosso sonho sempre foi, vender personagem 3D, que era o que a gente gostava, vender visual effects, o efeito visual em cima de um vídeo e tal. A gente, né, não tinha esse desafio, mas queria muito fazer. Aí foi onde que nasceu esse projeto, que lá atrás tinha um outro nome, até amadurecer e chamar Cosmo. E a gente foi fazendo essa caminhada, né? Então, como a gente começou, a gente fazia de tudo. A gente fazia desde a gravação, né? É, pegava na câmera, gravava um comercial, gravava um institucional, e depois tinha a parte de edição, depois que sim, vinha o que mais a gente gostava, que era o efeito visual. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi entendendo que a gente se especializar e a gente é, afunilar mais o nosso negócio para o que a gente queria, começou a aparecer mais oportunidades. Então, a pessoa, quando ela já tem essa visão, ela começa a aparecer oportunidades que vão fazer ela crescer muito mais. Então, tipo, a gente começou a abrir mão de algumas coisas para tentar voar em outras coisas, É focando basicamente. só em efeitos visuais mesmo, né? Nos últimos anos. Exatamente. Exato. Em O efeito visual, começo, 3D. até para retomar um pouco o que o Miguel falou, no começo a gente tinha esse sonho de trabalhar com efeitos visuais, só que, né, por todo o contexto, também a nossa primeira experiência ali era uma coisa muito distante, né? A gente sabia o que queria, mas era muito difícil enxergar a gente trabalhando ali, porque tinha um buraco ali no meio do caminho. Então, o que que a gente fazia? Por mais que a gente atendia tudo, a gente sempre buscava fazer algo diferente nesse sentido de tipo assim, a gente criava às vezes coisas que o cliente nem pedia, mas para a gente praticar um pouquinho do efeito e tal. E acho que como a gente tinha esse foco, foi levando a gente para se segmentar dentro disso. Legal. E Exatamente. falando um pouco desse ano que passou agora, né? Que a gente, inclusive, pôde trabalhar junto. Eu chamei a empresa do Miguel e do André para trabalhar junto comigo num projeto grande de filme. É, a gente se conheceu através do curso, né? Da mentoria lá que eu tenho de efeito visual. E por incrível que pareça, a gente acabou trabalhando em diversos projetos juntos e se aproximou bastante. E vocês acham que influenciou no crescimento da empresa de vocês como um todo ter investido no curso, não só pelo conhecimento, mas o que mais o curso trouxe para vocês a nível da empresa, né? De conhecimento e mais o foi bom, Com assim. certeza, com certeza. Deu uma segurança técnica, assim, porque por mais que a gente já tinha tido algumas experiências, estudado alguns caminhos, a gente não tinha aquela certeza absoluta que era exatamente aquilo. Acho que o curso, ele pegou mais ou menos a direção que a gente estava indo, que estava correta, mas afirmou que era ali mesmo, né? Tanto os softwares usados, que era aquilo mesmo, deu também um conhecimento de algumas técnicas, né, importantes que a gente não tinha vivenciado isso. E acho que também uma coisa muito importante foi o próprio network, né? Tipo, pô, com você ali a gente teve uma relação, fez vários trabalhos, mas até com a própria galera que esteve lá, né? Porque hoje a gente, como estúdio, também olha para isso como, tipo, pô, legal, a pessoa que está desenvolvendo, então, tipo, por que não contar com essa pessoa daqui a um tempo num projeto maior, né? A gente tá buscando crescer, então a gente também vai precisar de soma dentro disso, né? Que é uma arte coletiva, né? Vamos falar assim, trabalhar com cinema. Então, eu acho que esse canal que a gente foi inserido ali, ele dá muito suporte para isso, sabe? Só complementando assim, eu acho que a galera que tá começando aí, né, tá às vezes indeciso no que fazer, das oportunidades nossa, mas eu não vou conseguir fazer um filme da Netflix, não vou conseguir fazer uma publicidade da hora com efeito visual. Vai sim, cara, é só você acreditar, né? Acho que o primeiro passo tá aí, você dá um passo importante na sua carreira, que é fazer um curso, fazer um network, que eu acho que isso abriu portas pra gente, mesmo a gente tendo uma empresa, abriu
outra porta ali que a gente às vezes já enxergava desse network, porém, o que que mais, né, fez a gente se comunicar? Você tá com pessoas da área, né? Tipo, seja uma pessoa que está muito iniciante, ou uma pessoa intermediária, ou uma super experiente. Então, eu acho que esse network te faz ligar em pessoas e faz você estar em projetos grandes a partir do momento que você acredita nisso. Então, independente do seu nível técnico, né? Tipo, isso é o que eu acho que a pessoa precisa tentar, ela precisa ter vontade, querer, independente do nível técnico. Acho que isso é o principal, assim, só para complementar o que o André falou, Legal. dessa questão do network, de poder fazer um curso de especialização. Foi interessante porque vocês conseguiram contatos que não só trouxe retorno financeiro real para vocês, mas também mão de obra, né? Hoje vocês pensam inclusive em contratar outras pessoas que estão dentro do curso, que já tem ali uma confiança maior de que vão ser pessoas especializadas que vão poder ajudar vocês. E vocês também passaram até mesmo a usar software novo na pipeline de vocês, né? Vocês introduziram o Nuke, que era uma coisa que vocês já estavam planejando, inclusive compraram a licença, né? A gente trocou toda essa ideia e tal. Então, teve retorno de todo lado. Falando agora um pouco de trabalhos. A gente está agora nessa entrevista agora em 2024, no começo do ano, mas a gente trabalhou junto num grande projeto de virtual production aqui no Brasil, que é um dos primeiros filmes infantis filmados nessa tecnologia, com LED e Unreal, né? Foi bastante interessante a gente desenvolver isso tudo juntos. Vocês aprenderam bastante, a gente aprendeu, mas tirando esse projeto, que a gente vai falar daqui a pouco rapidamente de um detalhe importante dele, qual outros tipos de trabalho de vocês desenvolveram em 2023 para cinema? Vocês conseguiram trabalhar para algum grande projeto de filme, de série? Eu sei que tem um projeto em comum, né, que a gente trabalhou. Sim, sim. Além desse projeto, né, de Virtual Production também, que foi bem grande, Que o nome é a Escola gente... de Gênios, né? Escola de Gênios, a gente pode falar o nome dos projetos, só não pode. É, Escola de Gênios. Teve um outro projeto, né, que ainda tá sendo trabalhado, né, para a Netflix. E assim, foi de total importância, né, ter tido esse contato com essa especialização, porque é o que eu falei, chegou para esse projeto, a gente tinha um conhecimento um pouco mais à frente do que ia ser mostrado, né? E que nem você falou, algumas pipelines que a gente estava estudando, então, tipo, a gente conseguiu introduzir o Nuke, né, que foi também um dos fatores principais que a gente conseguiu visualizar lá atrás com o curso e que depois se tornou realidade na hora que entrou esse projeto, a gente tinha certeza que tinha que ter esse investimento, a gente já estava estudando a ferramenta, né, por mais que a gente tinha um pouco o conceito da composição, a gente ainda não tinha essa ferramenta na mão. Então, para esse projeto acontecer, foi muito importante ter essa base, deu uma segurança, né, para a gente conseguir contribuir dentro disso. E também, não só esse projeto da Netflix, a gente faz alguns trabalhos CGIs, né, que a gente já atendia, que assim, são publicidades, mas a gente sempre, puta, mostra uma qualidade, tenta pegar uma qualidade cinematográfica. Então, dentro disso também agregou muito, né? Tudo que é conhecimento a gente vai passando para os projetos que a gente tem trabalhado internamente. Por curiosidade, antes de introduzir o Nuke, vocês usavam qual software para fazer a parte de composição e finalização dos projetos? A gente usava o After Effects, né? E vocês Hoje, acham que para poder passar para esse próximo nível de atender um mercado mais high-end, valeu o investimento de comprar o Nuke, né? É uma dúvida que muita gente tem, por isso que eu acho legal sim, ter essa pergunta, porque existe hoje no mercado, né, essa birra das pessoas de falar que um é melhor que o outro, e eu vejo que assim como vocês, aqui na nossa empresa a gente também tem o After Effects e tem o Nuke, mas se usa ele para coisas sim. diferentes. Exato, eu acho que o grande ponto é esse mesmo. São coisas diferentes, né? Hoje, olhando, né, com uma experiência a mais que a gente teve, realmente, para composição de coisas high-ends, assim, não tem nem como ter dúvida. Tipo assim, não tem como executar certas coisas sem, tipo, um software apropriado para composição, que seria o Nuke. O After, ele é uma adaptação, né, dentro disso. Você consegue fazer algumas coisas, porém ele é muito mais focado para o motion, né, que algumas coisas que a gente faz nele é mais voltado pro motion em si. Tem Legal. muitas ferramentas, né, desenvolvidas em pipelines, né, tipo, principalmente nesse filme que a gente participou, que a galera
tem todo um roteirinho, né? Tipo, desde a parte 3D, que é onde nasce, até a comunicação do cara de 3D com o cara de comp para entender o que que ele precisa lá na frente, porque tudo é um time, né? Se a gente cada um trabalhar de um jeito, no final vai dar tudo errado. Então, o Nuke ele ajuda essa organização a chegar nessa qualidade. Tem ferramentas que facilitam também num resultado final, né? Tipo, tanto os dois lados, tanto 3D, tanto da parte comp. Então, eu acho que assim, o Nuke hoje, pra gente, né, caminhando, entendendo essas experiências, foi uma ferramenta que está sendo muito paga do investimento que a gente fez. Então, hoje a gente, para composição, a gente só vai usar Nuke daqui para frente. Inclusive, né, é uma coisa, para a gente encerrar essa parte do Nuke, é uma coisa a se observar. Se vocês não tivessem buscado esse aprendizado, evoluir, focado ali em aprender essa nova ferramenta, provavelmente vocês não teriam tido a oportunidade de trabalhar nesses projetos que são chamados mais high-end de cinema e que, obviamente, pagam até muito mais do que os projetos de varejão ali, que normalmente ficam naquele mundo do motion, do after, correto? Se vocês ficassem no after, vocês tranquilamente não trabalhariam para essas empresas. Exato, exato, porque como o Miguel falou agora, é um tipo de software que trabalha muito bem para, tipo, grandes produções, porque são vários artistas, né, várias empresas, dependendo. Então, se não tem isso, não tem como trabalhar. Então, assim, é algo que não é nem cogitado para trabalhos, né? Então, realmente você precisa estar com esse foco desse software hoje, que acaba sendo o mais indicado, né, para essa parte de composição. E não é à toa, é por conta que o mercado está englobado dentro disso e ele traz resultados para isso. E para a gente Fala. entrar nesse projeto, né, específico, a gente precisou migrar e entender que isso era de extrema importância para a gente conseguir entrar na pipeline, ter todo aprendizado, ter todas as experiências que foram necessárias, que hoje a gente olha e fala, cara, realmente faz muito sentido você pagar esse software, você ter esse software, você olhar e falar, cara, você vai conseguir sim fazer projetos, participar de projetos grandes, e é o que o Felipe falou, né? A gente conseguir um faturamento maior também desse tipo de projeto, com certeza. E só falando sobre esse projeto em específico, que eles não falaram o nome 100%, mas a gente pode divulgar pelo menos o nome do filme, que é o Biônicos, né? Que é um próximo grande filme aí, sci-fi da Netflix. Tanto a empresa do Miguel e do André trabalhou, como a minha empresa também trabalhou, junto com a empresa principal, que foi a Picma, que foram eles que dirigiram todos os efeitos e comandaram. Então, eles chamaram outras empresas parceiras para complementar lá em várias etapas, e esse foi um projeto muito legal. A gente trabalhou indiretamente junto nele, né, com as duas empresas trabalhando para a empresa principal, e não só esse. Então, o Miguel e o André, falando de projeto, trabalharam só em 2023 ali para cinema, no Escola de Gênios, que era Virtual Production Unreal e Maya, que a gente usou bastante, né? Com a minha empresa, que a gente ficou responsável nessa parte da pós. Trabalhou no Biônicos, complementando lá com a empresa da Picma, e eles ainda tiveram a oportunidade de trabalhar num grande projeto que vai estrear no próximo ano, que é o Ayrton Senna, né? Vocês fizeram um serviço de Unreal com Animatic lá também, né? Tem os previs feito na Unreal para poder, né, para o diretor ter uma visualização do que ia ser gravado, como é que ia ser a fotografia, qual que era o ângulo. Então isso Legal. foi bem legal, assim, foi uma experiência legal de um conhecimento que a gente vinha de Virtual Production de 2 anos atrás, que a gente fez muito, e Unreal, né, que é um software que a gente também começou a estudar no comecinho da pandemia, fazendo outros tipos de projetos, fazendo projeto de Virtual Production, conseguindo usar agora numa pipe de um grande, né, uma grande produção para, né, tipo, para outras estratégias, né, tipo, que é o Previs, né, que hoje o Previs, eu acho que todo diretor vai pedir um Previs, então vai ter bastante demanda de Previs, vai ter bastante gente usando isso, porque é rápido, é uma renderização em real time, então isso tende a virar mais uma tendência, né? Só explicando para quem não pegou ali, quando o Miguel explicou, pré-vis é você pegar o filme, decupar as cenas junto com o diretor e fazer uma pré-visualização. É como se fosse um rascunho em vídeo, usando ali o Unreal. Você consegue montar as câmeras, mexer na iluminação e blocar os personagens e os elementos. Então você consegue
criar um rascunho do filme para o diretor usar aquilo de referência para poder gravar, para poder aprovar efeito, planejar efeito. Então, isso é muito feito lá fora, aqui também é muito feito. E o Unreal está se tornando uma grande ferramenta de pré-vídeo, como o Miguel falou. Falando um pouco da pipeline de vocês hoje, vocês além do Nuke e do Unreal, que vocês já usam, qual software 3D? Vocês usam Maya, Max? Vocês renderizam com qual software? Que é uma coisa legal que sempre todo mundo tem curiosidade. Hoje em dia a gente, né, usa o Maya, né, como pipeline principal de 3D. E para renderização depende muito do projeto, né? Às vezes a gente tem projetos que pedem mais velocidade, a gente pode usar um Redshift, que é para produto, que funciona muito bem. E quando é uma coisa mais high, né? Tipo, a gente vai muito pro caminho do Arnold ali, que ele chega num resultado também bem legal. E é o que eu falei, se encaixa bastante nessas pipelines de cinema, de visual effects aí que imprime melhor, né? Algumas coisas de pós. Sim. E aí a gente vai de encontro ao que eu estou sempre repetindo aqui nos conteúdos, que apesar de muita gente ser fã do Blender, e eu sou usuário do Blender, eu acredito que vocês também estudem ele, mas o mercado de cinema atualmente vai usar, na maior parte das vezes, é isso, Maya, Nuke, o Unreal, que está cada vez mais sendo usado, o Arnold e o RenderMan. Então, se você pretende entrar nesse segmento, poder trabalhar para filme, série, já saiba que o mundo dos softwares principais aí que estão sendo usados pelas grandes empresas, tanto nacionais quanto internacionais, fica dentro desses principais aí, desses três ou quatro nomes que a gente falou, né? Falando um Uhum. pouco de que é legal, eu perguntei para todo mundo aqui, e aí a gente pode divulgar também um pouco disso para poder a galera até entender. Vocês acham que hoje a área de efeito visual é rentável como profissão? Vocês se programaram para 4 anos atrás estar trabalhando aí nesse mercado. Vocês acham que valeu a pena ter se dedicado? A perspectiva de vocês é de crescimento? Sim, sim, eu acho que até se a gente for analisar bem o mercado, tá expandindo muito essa questão de produção de séries e conteúdos, né? Antes a gente tinha uma saída que era o cinema. Hoje, com os streamers, você vê que as produções estão aumentando. Então, não só produções grandes lá fora, como aqui dentro estamos tendo oportunidades para isso, né? Enfim, então a gente acredita e a gente consegue visualizar, acho que todo mundo consegue visualizar esse tanto de conteúdo que tem vindo, tem sido criado, né? Então, eu acredito que a ideia é de expansão mesmo, sabe? A gente, que nem falou, tá numa transição, mas vendo o mercado, me parece que está crescendo, né? Tá Legal. evoluindo por esse caminho. Legal. E financeiramente, assim, falando de dinheiro, eu acho que é legal a gente falar um pouco também que, como eu sempre estou falando aqui, repetindo, a gente sabe que a média de um artista freelancer é alcançar aí mais de 10 mil por mês no mercado, dá para a pessoa alcançar isso num curto prazo de tempo, né? É, diria aí, sei, dependendo do esforço da pessoa, um ano ou até menos. Mas é legal a gente falar também, vocês como uma empresa, que não é uma empresa grande, são dois sócios, né? Hoje vocês têm quantas pessoas na empresa? Hoje, basicamente, a gente tem 6 pessoas. Seis Já é uma pessoas que empresa trabalham. pequena, média, vamos considerar. Uhum. Mas é legal, uma coisa que eu quero muito fazer esse highlight, esse parêntese aqui, para você que está assistindo esse podcast. Por exemplo, eles investiram no curso, na época, quanto que você pagou no curso? Eu nem lembro. É, Foi por volta de Felipe, se eu não, mil e mil e novecentos. pouquinho, acho que 1.800, não chegou a 1.900, não. Ou seja, com um investimento de 1.900 que o André entrou no curso e o Miguel também, algumas vezes ali participou junto, né? Trocando ideia com o André. Ele não só teve o conhecimento de aprender os processos, a gente chegou a algumas vezes até trocar ideia, eles tiravam dúvida comigo, eu cheguei até a dar uma consultoria para ajudar eles, né? Na época da empresa, eu lembro disso claramente. E com o tempo o investimento que eles fizeram de 1.900, para vocês terem ideia, só com a minha empresa, eles fecharam um contrato de trabalhar num projeto que foi por volta de 100 mil reais. Então, imagina que um investimento de 2 mil ali, 1.900, 2 mil reais,
voltou praticamente 50 vezes dentro do prazo ali de quase um ano, né? Para vocês terem ideia, eu tive que contratar eles para irem numa supervisão de efeito de set, né? A gente fez um projeto e eu e o meu sócio a gente não poderia estar lá e a gente fechou, foram R$ 2.300 a cada dia que um deles estava lá, né? Eles ficaram 13 dias. Então, todo esse retorno que eles tiveram no curso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, né? Como empresa, como freelancer, assim, não, né, vocês estão há 4 anos buscando isso e eu vejo que nesse último 2023, não só o retorno financeiro, mas vocês pegaram vários projetos que vocês estavam já se preparando, se planejando para um bom tempo, né? Exato, e eu acho que assim, né, com certeza essa questão da remuneração, que nem você falou, só com o projeto de vocês, não tem nem o que falar, né, do valor que a gente investiu ali para ter um conhecimento, e a partir disso gerou essa oportunidade. E além da questão do dinheiro, eu acho que é isso, tipo, quando você é inserido nesse universo e vai entrando, a gente acredita muito nisso, né, e eu acho que faz total sentido. Começa a vir mais coisas desse meio, porque você está mais focado e você está vivenciando aquilo de fato, né? Então passa a ser uma coisa daquele sonho idealizado que a gente tinha para uma realidade do dia a dia. Então isso começa a te focar mais e aí na hora que você olha, você fala, pô, já é uma realidade, estou trabalhando com isso, né? E aí, assim, sempre me perguntam, mas você contrata alunos? Sim, eles não deixam de ser alunos do curso. Eu contratei a empresa deles para fazer parceria com a minha e contratei outros alunos além deles. E, inclusive, indiquei alunos para eles que em breve eu espero que eles contratem também, porque eles estão precisando de mão de obra. Então, tá dentro de uma comunidade também ajuda bastante a você ter a certeza que está trabalhando com pessoas honestas, que estão ali com esforço, né, com competência de dar conta da demanda, né? Então, para eles mesmo é muito mais fácil eles terem uma prioridade de buscar uma mão de obra dentro da nossa comunidade primeiro e depois ir procurar artistas de fora, porque ele já vai saber o que esperar de quem está ali dentro do curso, se esforçando, se está assistindo às aulas, se está postando conteúdo, já tem um feedback interno ali. Porque a gente sabe que no nosso mercado, como eu sempre falo, a indicação, eu diria que hoje é 80%, quase que 90% do retorno que você vai ter de pegar um trabalho, de entrar numa empresa, e isso funciona para o profissional e para as empresas. Vocês podem ver, né, que eles, como empresa, também têm esse mesmo retorno de networking de indicação. E eu também tenho isso, eu também pego projetos gigantes por indicação, né? Exato, e é o que a gente comentou no começo da nossa conversa aí, que, cara, você precisa dar esse primeiro passo, fazer o curso para você ter network, né? Pô, às vezes é caro investir isso aí, cara, não é caro. Você tem que olhar isso como um investimento para sua vida, que vai te retornar em pouco tempo, né? Igual aconteceu com a gente, igual aconteceu com outras pessoas, eu tenho certeza. E, cara, é bom, assim, uma excelente. Para você que quer trabalhar com VFX, para você que quiser trabalhar com 3D, cara, tente fazer esse primeiro passo, que eu acho que você vai conhecer pessoas, você vai fazer network, você vai entender a importância de estar numa pipeline, a importância de utilizar softwares profissionais, né? Principalmente, né? Que para você ser um profissional completo, você tem que utilizar o software profissional. Então, você acaba mudando um pouco o seu network, mudando um pouco a sua visão de mercado quando você faz um curso desse, né? Que para a gente foi muito bom, né? Foi vamos dizer assim, um divisor de águas para a gente entrar no mercado, para a gente conseguir fazer projetos legais e nos levar até onde a gente chegou até agora e eu acho que só tende a crescer, né? A gente E eu espera lembro muito. que eu lembro que a gente trocava muita ideia que o Miguel e o André eles usavam um recurso muito bom lá da comunidade, de toda a estrutura, que era tirar dúvida. Então, às vezes eles postavam dúvidas de projetos profissionais que ele tinha para a gente dar ali uma opinião e ajudar, porque a gente já talvez tinha passado por aquela dificuldade e é muito mais fácil você ter essa ajuda desse jeito do que ficar procurando no Google cegamente, às vezes. Então, poxa, ele estava na Exato. correria, às vezes mandava uma mensagem ali, inbox na comunidade, e, pô, resolvia um problema de um projeto profissional que ele estava trabalhando ali para um grande player do mercado, né? Então, é uma coisa que Sim. acho Eu que acho faz que diferença. essa questão da comunidade é bem legal, que assim, a gente nunca vai saber tudo, e às vezes uma mesma dúvida, a pessoa acabou de passar aquilo
uma semana atrás e tal, então isso vai complementando um ou outro, né? E E aí, só para complementar o que o Miguel falou, é isso, eu vejo assim que é um curso, assim, de verdade, para a gente que eu e o Miguel, né, estamos há 4 anos com a Cosmo, mas a gente desde que a gente se conheceu e tá na área, já fazem mais de 10 anos. Então, tipo, a gente olhava e na época, antes a internet não era tão difundida, tipo, né, as coisas eram mais difíceis. Então, você olha para o que tem de conteúdo hoje é quase que um sonho, porque antigamente era muito mais difícil você adquirir o conhecimento, né? O próprio YouTube era muito escasso de coisas e acho que ainda nessa área ainda é. Então, você pegar um curso que está direcionado para onde você precisa ir para atuar nesse mercado, isso aí vale mais que qualquer dinheiro se a situação for a sua visão de entrar nesse mercado, né? tá legal. E uma coisa que eu gostaria assim de falar um pouco para quem está começando, seja quem está começando como artista ou mesmo outra pessoa que tem uma empresa com um perfil de vocês ou do meu perfil de empresa, que talvez esteja ali uns passos antes do que a gente já passou como empresa, né? O que que vocês estudaram? Como é que vocês se planejaram para conseguir evoluir tão rápido nesse 2023, assim? Qual foi os passos que vocês fizeram para poder chegar aqui em 2024 já estabelecidos, tendo fornecido o trabalho de vocês para filmes e com expectativa de trabalhar mais com cinema nesse ano? Vocês têm interesse de continuar nesse segmento de cinema? É óbvio que vocês continuam pegando publicidade, mas naturalmente eu vejo que quando a pessoa entende o que esse mercado traz para a gente de retorno financeiro, de qualidade de vida de trabalho, a gente começa também a dar mais foco nele, né? Não sei se vocês concordam. Eu falei várias perguntas, mas Sim. dá para responder assim, qual foram os passos que vocês fizeram para poder chegar até aqui e se vocês têm, qual o planejamento de vocês para continuar no cinema, diminuir publicidade, o que que vocês vão fazer daqui para frente? Eu acho que o principal passo, assim, o que mais a gente sempre teve foi paciência, né, acima de tudo, e sempre querendo fazer acontecer, né, tipo, sempre amando o que fazia. Então, tipo, nunca, né, sempre vendo alguma coisa nova, estudando, tentando se especializar. Eu acho que isso fez fazer o que a gente tá, né, tipo, até esse próprio trabalho que a gente fez junto foi fruto de uma coisa que a gente já vinha estudando há 2 anos, né? Tipo, em época de pandemia, que tava tudo fechado, a gente vendo um reel lá, né? No caso, dando esse exemplo, mas no caso do 3D, no caso da Comp, a gente nunca deixou de acreditar. Eu acho que a gente sempre quis, só que sempre tinha pedras no caminho, sempre tinha obstáculos que nos faziam desistir. Mas a gente sempre acreditava que era possível e está sendo possível. Então hoje a gente já olha para frente, né? Olha no caminho que a gente está, que a gente tem muito que percorrer ainda, mas a gente já enxerga onde a gente quer estar, né? Então a gente já consegue falar assim, pô, a gente precisa cada vez mais especializar a nossa pipe, deixar a nossa pipe mais redonda, para conseguir estar nesse mercado e a galera conhecer a gente por isso, sabe? Então a gente sempre teve paciência. Eu acho que esse foi uma das principais coisas que eu e o André sempre teve essa relevância de paciência, cara. Às vezes você acha que não, mas você tá fazendo a diferença naquele ano, naqueles dias que passam, sabe? Por mais que sejam difíceis, e você estude pra caramba, rale pra caramba, uma hora vai acontecer, uma hora vai vir uma oportunidade e tenho certeza que você vai estar preparado. Igual a gente, né? Veio um projeto, a gente tinha tudo para falar, putz, não estamos preparados, mas a gente foi de cabeça, a gente acreditou e foi para cima dele, sabe? Eu acho que isso foi um diferencial nosso, assim, meu e do André, por exemplo, que vem de uma bagagem que não é tão fácil assim, sabe? Tipo, Legal. E você, André, o que que você acha? Sua opinião? Eu concordo com essa palavra e também vou adicionar uma, é ser teimoso, sabe? A gente é teimoso, tipo, não desiste, assim, tipo, que nem, você olhar e falar assim, né? Pô, há X anos atrás estava fazendo um cartelado, agora eu tô aqui, eu não vou abraçar essa oportunidade, né? Ser teimoso e um pouco ali de ter segurança ali, né?
Isso que o estudo, ele te ajuda muito, né? Você fala assim, não, eu sei aonde eu tô pisando um pouco, eu nunca fiz dessa forma, mas eu tenho uma bagagem, eu tenho um estudo dentro disso. Então, pô, vamos ser teimoso de novo, vamos acreditar. Então, adicionaria isso daí. A gente sempre é bem teimoso e a gente sempre enxerga o resultado que a gente quer ter, sabe? A gente olha e fala, eu quero isso aqui. Então, não importa o que aconteça, tipo, eu vou estudar, eu vou olhar para isso até chegar nisso aqui. E assim, você falou da parte do cartelado, né? Que é uma coisa que todo mundo começa ali no cartelado do After ou na publicidade, Sim, mais low budget, mas a realidade é que no final todo mundo quer chegar lá e trabalhar em grandes projetos, né? Ficar trabalhando para cartelado, internet, é uma coisa que assim, você faz ali para manter um fluxo de pagamento de dinheiro entrando na conta, mas não é uma coisa que você quer ficar fazendo a vida inteira, assim. Eu, pelo menos, sim. eu acho, e aí eu não estou desmerecendo, mas eu acho muito difícil uma pessoa querer seguir carreira de virar um fazedor de Ah, cartelado. a gente acaba citando esse exemplo porque acaba que todo mundo meio que começa por isso, que nem você falou, né? Então, lógico, não desmerecendo, tipo, eu aprendi muito fazendo cartelado, só que, pô, chega um momento que você tem que evoluir. Então, tipo assim, pô, você sonhar em trabalhar com um filme, aí você olha que você tá fazendo um cartelado de promoção, é muito distante, tipo, em algum tempo. Só que, estou falando, se você for teimoso e acreditar, isso vai aos poucos virar essa chavinha, sabe? E não tá errado, né? Pra galera que tá começando agora aí, tipo, pô, tô fazendo cartelado, que merda, tipo, não é legal, o outro ali tá fazendo um efeito pra um filme da Netflix. Não, cara, cada um tem seu tempo, tipo, cada um tem a sua trajetória. Tipo assim, se hoje você tá fazendo um cartelado, mas você acredita que você quer chegar naquele nível, melhorar teu portfólio, que é o que eu sempre falei pro André, cara. O vídeo que a gente faz em 2017, lá atrás, ele não pode ser igual o que você tá fazendo em 2024, sabe? Tipo, porque tem uma coisa errada, tem uma certa é, coisa que, tipo, que é a evolução. Se você andar para trás, você não tá crescendo, né? Então, tipo, a gente sempre se preocupou com isso, sempre teve essa preocupação. Nossa, cara, a gente não pode ficar fazendo isso a vida inteira, ou ficar. Mas no começo é normal, você vai pegar muitos projetos assim, e isso não tá errado, né? Porque é o teu tempo, né? A tua. Você não já começar fazendo VFX, tal, tal. Não, cara, você tem que ter a trajetória, você tem que ter o passo a passo, porque aquele passo a passo, por mais simples que seja, ele vai te levar muito longe, cara. Desde a gente usando o After para tentar criar um efeito lá, que era tipo muito difícil, mas a gente se arriscava até a gente conhecer uma ferramenta que é um Nuke. Putz, já sei pilotar um Fusquinha muito bem ali, agora eu vou evoluindo, sabe? Então, isso que eu acho que é legal, assim, da galera também não olhar para o que tá fazendo hoje e achar ruim, É, mas se preocupar e pensar no futuro, sabe? eu Isso, acho que isso até complementando só, a gente sempre teve essa visão e foi o que eu acho que também fez a gente ir na escadinha. Pô, se eu tô fazendo um cartelado hoje, tudo bem, é um cartelado, mas o que que eu vou fazer para ser diferente nesse cartelado? O que que eu vou usar uma técnica que não estão me pedindo aqui, mas vai complementar e eu vou usar uma coisa diferente? É isso que as pessoas notam, e aí, tipo assim, pô, o cara fez um negócio diferente, aí já chama para uma outra coisa. mesmo no Então, cartelado você consegue se destacar. Se você fizer um motion muito bem feito, até o exato. cartelado mesmo você consegue chamar a atenção do cliente e daquele cartelado pegar outras coisas, né? Acima. Exato. Então acho que é isso, é a vontade de querer fazer algo assim, Eu né? faria uma Que vai te levar. analogia baseada no que vocês falaram, o Miguel falou do Fusquinha, mas eu acho assim, quando a gente aprende a dirigir, boa parte das pessoas aí, na média do, do Brasil, né, economicamente, você vai começar a dirigir num carro mais simples, para no futuro você vai juntando dinheiro e vai comprar um carro melhor. Então, você aprendeu o After é meio que isso. Você está operando ali o After, você está num carro mais simples. Você comprou o seu primeiro Gol usado e está dirigindo ali. Você já sabe dirigir. Só que ninguém quer ficar eternamente dirigindo o Gol. O sonho de todo mundo é o quê? É dirigir um carro de luxo, é ir para o Porsche, é ir para um carro sedã de luxo, uma picape, o que seja. Então, sair do After e ir para o Nuke é meio que isso. Ninguém vai ficar dirigindo o Gol. Se você hoje está no After, você está ainda no Gol, mas você tem que melhorar de carro. Aí você vai para o Nuke para poder melhorar de mercado, para poder ganhar mais, para poder trabalhar com coisas mais complexas. É uma boa analogia, assim. Pode ser hipocrisia de muita gente que vai ficar falando ou vai me xingar por ouvir isso daqui, mas é a realidade, assim.
After é brincar de kart, Nuke é brincar de Fórmula 1, entendeu? É esse o ponto. E não só isso, outros programas também funcionam desse jeito. Uma coisa é você trabalhar com VFX para internet, outra coisa é você trabalhar com efeito visual para uma grande publicidade, para um comercial de uma marca internacional ou para um filme que é um streaming. Não necessariamente a gente fala só de cinema aqui, né? Eu mesmo, como empresa, atendi grande marca de publicidade com o mesmo talento, com a mesma coisa que a gente aprendeu para cinema, a gente atende de grandes marcas. O que acontece hoje no mercado, não sei se vocês concordam, para a gente concluir tudo aqui, é que tem muita gente que se deslumbra por trabalhar por aprender a fazer uns truques de efeitos na internet, que por aí a galera chama até de edição de VFX, que é extremamente errado. Então acaba fazendo um neonzinho aqui, uma coisinha saindo da mão, umas telinhas, HUD flutuante, e acaba achando isso legal, porque naturalmente quando a gente está aprendendo e a gente consegue vencer a barreira de sair do zero, a gente fica um pouco animado, empolgado demais. Só que tem muita gente que acaba achando que aquilo ali é suficiente para se tornar um artista de efeito visual e construir uma carreira. E não é. Se você ficar estagnado só naquelas coisinhas ali, você não vai chegar aonde você chegou. Você não vai conseguir fechar trabalhos de 100 mil reais num único projeto igual vocês fecharam, né? Assim, tudo é entender o que você quer. Que nem a gente falou, você quer ficar fazendo cartela para sempre? Você pode fazer, pode ter uma pessoa que esteja satisfeita com isso, né? Mas acho que quem quer buscar um a mais, né? Quem quer buscar um resultado diferente e quer buscar uma evolução, tem de ir pelo menos foi o que a gente sempre pensou, tem de ir aonde os melhores trabalhos estão, né? Que nem, sei lá, no futebol, por exemplo, pô, o cara começou num clube da cidade dele, mas todo mundo sonha em ir pro Real Madrid, pro Barcelona, não tem como falar, são os melhores times. Então, assim, se o cara é jogador de futebol, normalmente ele sonha em estar num melhor time e Subir vai de lutar por degrau, né? isso. Subir de Então, degrau. eu acho que é isso. Pô, tem o cara que se contenta ali com o time e tal, tudo bem. Aí é uma decisão de escolha dele, né? Mas quem vislumbra ter uma carreira, chegar no ápice do que pode chegar, vai procurar aonde estão as melhores coisas, né? Então, não tem como falar, né? Se você quer isso, você tem que se aperfeiçoar, você tem que ir para os softwares que te dão mais resultado, embora todo software faça a mesma coisa, ele te dá um resultado diferente na questão do dia a dia, não tem como falar. Se não fosse por isso, os grandes estúdios não estariam usando isso, né? Então, a mesma coisa, né, até falando pelo Miguel, a gente sempre olhou e falou, cara, eu quero fazer uma parada nível Hollywood, né, que a gente falava. Então, assim, o que Hollywood está usando? Então, eu não posso chegar lá com uma ferramenta oposta, não vou conseguir chegar lá, E né? o esforço, a meu ver, para você aprender um software tipo After e aprender um software tipo Nuke é o mesmo. Você vai gastar o mesmo tempo, a mesma energia. O que importa é você saber a direção correta. O esforço para você aprender um ou outro, seja o Blender, seja o Maya, seja o Nuke, seja o After, é o mesmo. O que importa é você ter a força de vontade de escolher, querer mudar. Então, eu acho muito errado quando as pessoas falam que um software é mais difícil que o outro. Na verdade, você consegue aprender qualquer coisa, qualquer um consegue aprender qualquer coisa. Com a orientação correta, sabendo o caminho que vai seguir, você aprende qualquer coisa. E eu, você, o Exatamente. Miguel, ou qualquer um que estiver assistindo aqui, aprende. Não tem como não aprender. Exatamente. Por isso que eu falo que até, tipo assim, o direcionamento que esse curso dá vale muito, porque, né, por exemplo, se eu visse isso há 10 anos atrás e começasse direto num software mais direcionado, eu poderia estar à frente em alguns aspectos. Porém, lógico, todo o conhecimento que você adquire é uma questão de você transformar, levar para lá, né? Você não vai perder o que você usou no After. Você só vai dar um up. Você vai falar, pô, lá eu fazia assim, puta, olha, agora eu tenho esse recurso a mais, né? Eu acho que é isso. E É você isso que a ainda gente tem que visualizar. consegue. Eu também falo para muitas pessoas, você não precisa largar ele. Você só dá mais foco em aprender, Sim. trabalhar para cinema, e quando aparecer um trabalho em paralelo, você continua a sua renda com o Sim, After. Você, quando aprende um software novo, você não esquece ele, você adiciona uma nova habilidade dentro da sua cabeça, da sua mente ali para poder usar. E você
está aumentando as ferramentas que você sabe para ganhar mais dinheiro. Então, não tem nem por que não aprender. Eu acho bobeira das pessoas de falar, vou ficar só no software A ou software B. Não, você tem que aprender o que dá dinheiro e ponto final. E se no dia de amanhã surgir o software X, que Você ele, aprende pô, teve uma também. evolução muito grande, pô, por que que você não vai aprender, né? Aí é uma coisa que você tem que andar conforme o mercado, as inovações, né? É E isso. eu acho que o software nunca vai ser, né, um obstáculo para a pessoa que quer aprender, que quer evoluir, sabe? Ela tem que entender, igual você falou, Felipe, complementando, o que que o mercado está pedindo, o que que o mercado quer. Se o cara quer trabalhar em grandes estúdios, em grandes produções, cara, ele tem que entender que o software correto é esse, o software para a internet, para fazer tipo o efeito lá, tal, é esse. Então, não, tem que se deixar, né, tipo, vamos falar, né? Às vezes a galera fica com esse ego que, tipo, nossa, não, mas a galera tá falando mal do software que eu uso. Não, não é mal, cara. A gente tá contando que às vezes a evolução, igual foi com a gente lá atrás, nos deu umas oportunidades lá atrás. Só que se eu ficar em 2018 para sempre, o tempo passa, tudo passa, as coisas evoluem. Então, tipo, você vai ficar naquele mundo para sempre, entendeu? Então, você nunca vai evoluir e a galera nunca vai te contratar. Se você quer ganhar dinheiro com isso, se você quer crescer com isso, né? Acho que é o Assim, ponto principal. para concluir a nossa entrevista aqui de hoje, nosso papo, o que acontece muito quando a pessoa se incomoda que você diz que o software que ela está usando não é o mais usado no mercado e ela fica contra, é porque você acaba mexendo um pouco com a pessoa se incomoda porque ela gastou um tempo ali, investiu um tempo para aprender, e ela fica um pouco chateada porque você está descredenciando algo que ela se esforçou para conquistar ali. E aí, naturalmente, ela vai ser um pouco resistente. Só que aí tem gente que é cabeça aberta e que fala: peraí, ele não está falando besteira. Deixa eu pesquisar e ver se faz sentido. Então eu acho que o que tem que acontecer no mercado é quem for realmente esperto, quem for uma pessoa que queira ganhar dinheiro, evoluir, pega o que as pessoas estão falando e pesquisa contra fatos, não há argumentos. Então, se a gente está falando que aprender ali o Maia, o Nu, que tem mais mercado, usa lá fora, um monte de empresa usa, vai pesquisar todas as empresas que usam e aí você vai ver que realmente vale a pena você desapegar do software e mudar. Ou, se você quiser ficar abraçado no software, você provavelmente vai acontecer de ficar estagnado ali e não evoluir, e depois vai passar o tempo, um monte de gente vai passar na sua frente e você vai continuar estagnado, reclamando do mercado, que está ganhando pouco. Aí daqui a pouco chega a inteligência artificial e todos os cartelados se tornam automáticos, e aí você vai ficando menos qualificado e vai sendo substituído. E isso é o que possivelmente pode acontecer. Só para dar um exemplo, hoje em dia, de motion, eu contrato uma vez por ano um artista de motion, só quando tem algo muito específico, porque na maior parte das vezes eu uso o VideoHive, que é tudo pronto já. Então, não tem muito. A demanda hoje profissional de motion, a tendência dela é cada vez diminuir mais, né? Não sei se vocês concordam com isso. Vocês já usaram o É, VideoHive? Já usamos, né? É uma realidade que Dependendo do ninguém gosta de trabalho, falar. Eu falo, dependendo do facilita e trabalho, eu tal. uso o VideoHive. Tem jeito. Exato. Eu acho que é o que a gente falou, é você saber onde que você quer estar e onde você quer atuar. Pô, você quer atuar com cinema, ou que seja grandes produções, até de publicidade mesmo, que tem publicidades que são nível cinema, né? Que é muito diferente. Você olha e fala, pô, realmente, quem que fez isso, né? Você se interessa. Então, se você quer atingir esse alto nível, pô, tem um caminho para isso, o caminho é esse. Também tem outros caminhos, também. Pô, enfim, o cara se identifica com aquilo lá, nada contra, mas se realmente você olhar dentro disso que a gente está falando, é o que faz sentido, né? É o que gera essas oportunidades. Querendo ou não, é assim que funciona, né? Pelo menos é o que a gente tem visualizado. As oportunidades que a gente tem tido são tudo dentro desse contexto que a gente tem falado. Vocês acham que de 2022 para 2023 o faturamento de vocês aumentou assim consideravelmente? As conquistas de vocês aumentaram assim
desse ano que vocês focaram mais em evoluir nesse mercado, vocês acham que tiveram retorno financeiro? Sim, tivemos um retorno financeiro, né? Que né, a empresa está passando por uma transição para atender esse tipo de mercado, mas eu acho que o principal, além do que foi o financeiro, é a questão da gente poder realmente olhar agora e olhar e falar assim, putz, hoje é uma realidade trabalhar com isso, tá sendo uma realidade de fato. Acho que foi o ano da transição. O tanto de coisa que a gente conseguiu aplicar, mudar de pipelines, ter um pequeno amadurecimento dentro disso, foi gigantesco, foi um passo gigantesco, assim, sabe? Foi uma virada Para de chave mesmo. para 2024, vocês pretendem aprender ou focar em algum software em específico ou melhorar algum processo dentro da empresa de vocês? Eu acho que a ideia é melhorar esses processos que a gente já está vindo construindo, né? Enfim, para conseguir atender mais ainda esse mercado de trabalho, Legal. esse segmento, né? E você, Miguel? Exatamente, complementando isso que o André falou, o ano de 2023 pra gente, né, foi um ano de total aprendizado, assim, tipo, e é o que a gente sempre é, tem em mente, né? Tipo, nossa, às vezes foi um ano que eu não ganhei melhor que o ano passado, mas eu ganhei em outras coisas que também valem dinheiro. Tipo, independente, se você aprendeu coisas novas, você fez, plantou coisas que sabem que vão te dar frutos muito bons durante 4 anos seguidos, para mim já é uma grande conquista, sabe? Então, esse ano de 2023, 22, com esses cursos que a gente fez aí, conhecendo esse network com vocês, com toda a galera que nos deu oportunidade, eu acho que isso não tem assim, não tem um orçamento que pague, mas tem algo que lá na frente você vai falar, putz, cara, lembra daquele dia que nós ficou à noite, tipo, a gente sabia que não estava ganhando nada, mas, velho, olha o portfólio que a gente fez, olha o que a gente construiu. Então, isso nos dá a oportunidade de crescer mais ainda, sabe? Tipo, e é o que eu volto e falo, que eu e o André sempre tem. Nunca desistir. A gente nunca desistiu, cara. Nunca abriu mão de fazer as coisas ou abriu mão de alguma coisa por. Cara, acho que a gente é o maior exemplo, assim, de tomar muito e, tipo, cara, tá sempre ali, sabe? Tipo. Porque o nosso mercado é difícil, cara, não é fácil, mas é o que eu falei, cara. Se você não acreditar, se você achar que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo. Você tem que pensar positivo. Acho Tá que aí. Com isso, a a gente. gente só tem a agradecer, assim, cara, vocês, tipo, toda a galera que sempre nos acreditou, nos deram, né, tipo, confiança principalmente, tipo, acho que isso é muito importante. Quando alguém te passa uma confiança, seja um diretor ou um diretor de uma produtora que você muito queria fazer um freela ou queria trabalhar com eles, cara, só ali você já tá ganhando muita coisa, além do dinheiro que estão te pagando, mano. Essa confiança é muito coisa que você não tem uma explicação, mas alguém te confiar para fazer aquilo, pra participar de um filme, colocar o nome da pessoa junto com o seu ali, é um mérito, sabe? Tipo, você pode ter certeza que a pessoa tá te confiando muito. Legal. Igual foi, Pô, né, esse projeto que a gente fez junto, pô, do EDG, que foi, cara, foi super desafiador para as duas empresas, e, tipo, e pra gente, assim, fazer um primeiro cinema de virtual production no Brasil com 15 diárias, eu lembro, né? Tipo, foi umas 15, 20 diárias. Então foi muita coisa assim pro nível que era, né? Tipo, e era muito grande, né? e com isso a gente chega aí no final desse papo. Obrigado, André e Miguel, por compartilhar aí um pouco da história de vocês. É Obrigado isso. aí pela parceria de sempre e até o próximo episódio.